Pela misericórdia de Guru Goranga, pela misericórdia de Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu e Giriraj Maharaj, continuamos a leitura do belíssimo Shri Raya Ramananda Samvad, que é o 8º capítulo do Madhya Lila, do Shri Chaitanya Charitamrita. Então, ontem nós terminamos de ler a segunda resposta e o comentário à segunda resposta de Shri Ramananda Roy, que ele fala que oferecer inteiramente os resultados de nossas atividades a Krishna é a essência de toda a perfeição. E antes ele fala, a resposta que ele deu foi que se nós seguimos Varnashram adorando Vishnu, essa é a perfeição. Mas aí Mahaprabhu, quando ele ouve essas duas propostas, essas duas ideias sobre a perfeição, ele fala Ehobahya Agekaha Ara. Ele repete a mesma expressão. Então, novamente no verso 61, Ramandarai, ouvindo Mahaprabhu dizer Prabhukahe Ehobahya Agekahai, Ramandarai responde Raya Kahe Swadharma Tyaga e Sadyasar. Então, Mahaprabhu disse, isso também é externo, fale ainda mais sobre o assunto. E Ramandarai respondeu, abandonar o próprio Swadharma, ou deveres ocupacionais no sistema Varnashram, é a essência da perfeição. Então, a princípio, a perfeição estava em praticar Varnashram para adorar Vishnu. Agora, ele já está dizendo que abandonar esse Swadharma, qual é o seu próprio Dharma? Se abandonar isso é a essência da perfeição. E ele vai citar alguns versos, o verso 862 e o verso 863 vão ser versos que ele vai citar, Ramandarai, para provar shastricamente o que ele está dizendo. Agora, Srila Gurudeva vai fazer um comentário sobre o que vem a ser Swadharma Tyaga, ou seja, abandonar o Varnashram Dharma. Há duas classes de Swadharma. Uma é a prática de Varnashram Dharma com o desejo de usufruir dos frutos das próprias atividades e oferecer. Então, a primeira é essa. E a segunda é oferecer o trabalho e os resultados do trabalho a Krishna sem desejar saborear os frutos. Então, essa segunda chama-se Nishkama Karma Yoga. Naiskama Karma Yoga. Ou Naiskama, ou seja, sem o desejo de desfrutar dos resultados. Então, o primeiro é a atividade praticada seguindo Varna e Ashram, se você é rei, se você é Brahman, se você é Vaishya, se você é Shudra, ou se você é Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi, mas tendo a expectativa de que os resultados vão vir para o seu benefício. E a segunda não, você oferece a sua atividade, os resultados da sua atividade ao Krishna, e você não deseja saborear os frutos dessas atividades. Srimad Mahaprabhu declara que ambas essas atividades são externas. E com isso, Ramandarai explica Swadharma Tyaga, ou o abandono completo do próprio dever ocupacional, que inclusive é a página 45 do livro Raya Ramananda Samvad. Shri Raya Ramananda Samvad. Então, abandonar por completo o próprio dever ocupacional, que é algo que a Arjuna tenta fazer logo no começo da conversa que ele tem com Krishna, que ele diz que é melhor abandonar tudo isso, a manchar de sangue os meus esforços, ele fala isso, primeiro capítulo.
Ele dá vários argumentos védicos, né? Não vou lutar, como é que eu vou lutar contra aqueles pelos quais eu tenho todo respeito e honra, são meus mestres, né? Meus superiores, são meus parentes. Mas enfim, aí agora Gurudev vai recapitular e falou assim: até agora a sequência foi a seguinte. Primeiro, Ramandarai sugere que Varnashram é a meta perfeita. Porém, Mahaprabhu considera essa meta externa, porque por intermédio deste processo de Varnashram não se pode alcançar Prema Bhakti. Isso para não falar de galgar a escadaria de Prema. Então, galgar a escadaria de Prema seria o quê? Como é que você pode explicar isso de outra maneira? Que se você pratica o Varnashram Dharma, você não vai alcançar Prema Bhakti. Isso para não falar de galgar a escadaria de Prema. Que seria? Não, galgar a escadaria de Prema seria isso. Qual é o primeiro degrau da escada? Qual é o segundo? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Qual é o sexto? Qual é o sétimo? Qual é o oitavo? E finalmente Prema. Então, Shraddha, Sadhusanga, Vajana Kriya, ok. Você tem que praticar para você. Então de novo, vai lá. Uhum. Uhum. Rati ou Asakti. Uhum. Contou? Quanto deu? Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anata Nivritti, Nista, Ruchi, Asakti. Bravo, até aí 8. Né? Então, o nono degrau chama-se Prema. Então, Gurudev está recapitulando, né? Primeiro está dizendo qual foi a primeira proposta de Ramandarai e como Mahaprabhu reagiu a essa proposta. Em seguida, Ramandarai propôs de se oferecer os frutos das próprias atividades. Nós oferecemos os frutos da nossa atividade. Chama-se Karma Arpana. E isso foi apresentado como a meta máxima. Mas Mahaprabhu também determinou que essa proposta era externa, baseada na afirmação anterior, Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Que afirmação é essa? Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Tem Bhakti. A afirmação, ela começa com Bhakti e termina com Bhakti, significando que Bhakti só vem de Bhakti. Você não vai poder fazer nenhuma outra atividade que não seja Bhakti pura, que vá lograr te levar a Bhakti. Então, por isso que Srila Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu, ele explica que mesmo Sadhana Bhakti, nos seus momentos iniciais, que começam com Shraddha, na verdade começam com Sadhu Sangha, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakur esclarece, né? Adou Shraddha. Então, ele fala que essa expressão, essa palavrinha Adou é uma palavrinha mágica. Porque se você não entra em contato com o Sadhu, Adou, então você nunca vai desenvolver Shraddha, né? Mas desde esse momento, Shraddha, você já está no reino eterno e transcendental de Bhakti. A única diferença é que em Sadhana Bhakti, a sua experiência é verde, e em Bhava Bhakti a sua experiência é madura. É a mesma fruta de Bhakti, né, que Radha Krishna, como Mahaprabhu, estão dando ao sadhaka. Né? Só que você primeiro, quando você vê a fruta em Sadhana Bhakti, é como você olhar uma manga verde. Né? Você não consegue distinguir o caroço da polpa e da casca. Está tudo amalgamado. Né? Mas está ali em potencial. À medida que você amadurece, que você pratica, então você depois vai ter a casca, vai ter a polpa e o caroço. E você vai saber o que fazer com cada uma desses elementos. Então, Bhaktya Sanjataya Bhaktya, Bhakti só vem de Bhakti.
Isso é o 11º canto, Srimad Bhagavatam. O comentador ao Srimad Bhagavatam, chamado Shri Sridhara Swami, escreve a respeito desse verso. Então ele comenta sobre esse Bhaktya Sanjataya Bhaktya. Isso, Daiva Varnasham Harinam e Diksha. Você só ficar, você só se ater às características do seu Varna e do seu Asham, mas você não compreender que tudo isso, o próprio Krishna, Mahaprabhu está dizendo que a Varnasham é externo, mas é sempre bom lembrar que Krishna fala Chaturvanya Maya Shristam Guna Karma Vibhagasham. O próprio Krishna está dizendo que ele criou o Varnasham. Então, assim, todo o plano de Krishna, a diva, a alma condicionada, tem o seu plano, mas o plano de Krishna é que, de alguma forma, ele vai atrair a diva de volta a ele. A diva se afasta dele por ficar enamorada demais. Então, assim, é como você colocou aí, né, Prabhu? Assim, você pratica, você tem uma natureza psicofísica e você não vai ter como escapar dessa natureza. Então você vai viver segundo a sua natureza psicofísica, aí você vai, como o Prabhupada dizia, dovetail, você vai canalizar, você vai ajustar tudo que você tem, tudo que você é ou pensa que é, a serviço de Krishna. Então, se você pensa que é inteligente, então se torne um Brahmana qualificado e explique Shastra. Se você pensa que é burro, torne-se um Shudra qualificado e ajude a construir os templos de Krishna. Se você pensa que é espertinho com Lakshmi, torne-se um Vaishya qualificado e consiga muito Lakshmi para imprimir os livros de Srila Gurudeva em português e dos outros acharyas. Então isso é Daiva Varnasham. Samjataya. Samjataya quer dizer nascer, surgir. Samjataya. Então, mas Srila Siddhara Maharaj, o comentador do século XI ou XII ao Srimad Bhagavatam, ele ainda vai elaborar em cima dessa afirmação do Bhagavatam, Bhakti Sanjataya Bhaktya. Ele diz assim, Bhaktya Sadhana Bhaktya Sanjataya Prema Lakshanaya. Ele diz que Prema Bhakti só surge a partir de Sadhana Bhakti. Prema Bhakti só surge a partir de Sadhana Bhakti. Então o que ele quer dizer com isso? Vamos ver se o Gurudeva vai explicar. Ele vai explicar assim, que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz que para quem é incapaz de adentrar bhajan, né? Quem é incapaz de dedicar tempo e energia a fazer serviço devocional, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana. Então, para uma pessoa que tem essa incapacidade, o que acontece? Versos como Yat Karoshi são falados, né? Como Gurudeva explica os 5 níveis de compreensão da Gita, de acordo com a consciência de cada pessoa em seu respectivo nível. Né? Então, se a pessoa não tem capacidade de praticar bhajan, gosta dos devotos, fala Haribol Prabhu, mas não canta japa, não canta o santo nome, né? Não consegue seguir os princípios. Então, para essa pessoa, o verso Yat Karoshi é falando. Então, praticando de forma adequada ou cumprindo o seu papel de forma adequada no sistema Varnashram, a mente aos poucos se purifica, né? Porque se lembra, ontem nós estávamos falando, como Srila Bhaktivinoda Prabhupada fala que esses compromissos todos, essas obrigações, Varna e Ashram, obrigação com os semideuses, com os nossos pais, né, com os nossos antepassados, tudo isso é Dharma da mente, Mana Dharma, não é Atma Dharma. Então o Gurudeva está repetindo isso com outras palavras. Mas muitas pessoas vão precisar praticar Mana Dharma porque elas não conseguem
cultivar a inteligência de primeira classe. E assim elas vão purificar aos poucos a sua mente. Não seguindo ou não cumprindo com os próprios deveres prescritos, comete-se um erro. Por isso é melhor cumprir os próprios deveres prescritos. Contudo, aquele que abandona esse processo para praticar Bhakti é o sadhu mais elevado. Krishna diz no 11º canto, esse 11º canto precisa ser estudado urgentemente, né? Porque Krishna está falando o Uddhava Gita, ele é the sequel to Bhagavad Gita. É chamado assim, né? O Uddhava Gita é chamado a sequência a Gita, a Uddhava Gita, na verdade, né? A canção de Krishna é o Uddhava Gita. Então Krishna vai falar de segredos de Bhakti e da sua Swarupa e outros assuntos confidenciais que ele não falou para Arjuna. Então devemos ler a Uddhava Gita. Então Krishna fala aqui: Tavat karmani kurvita na nirvidyata yavata matkata shavanadova shada javan najayate. Enquanto não surgir um sentimento de desapego deste mundo, das ações e de seus frutos concomitantes, que culmina na felicidade dos mestres celestiais, ou em outras palavras, enquanto a fé em ouvir e cantar as narrações a respeito dos meus passatempos não despertar, as muitas regras, os muitos regulamentos relativos à prática de karma precisam ser seguidas. Entendeu? Então, repete. Você se perdeu um pouco ou se perdeu totalmente? Porque tem uma diferença entre se perder totalmente e se perder um pouco. Se você estivesse perdendo um pouco, você falaria alguma coisa sobre o conteúdo do verso. O que você se lembra do conteúdo do verso? Tem que prestar atenção. Eu vou ler de novo, hein? Enquanto não surgir um sentimento de desapego deste mundo, da ação e de seus frutos concomitantes. Mundo karma. Nós estamos em karma louco. O planeta Terra é karma louco. Porque no planeta Terra, as 8.400.000 espécies de vida realizam suas atividades e a partir daí, o ser humano realiza sua atividade e a partir daí ele vai para patamares superiores do universo ou patamares inferiores, ou seja, recebendo prêmios. Se ele é muito piedoso, ele vai com os celestiais. Se ele é muito pecaminoso, ele nasce em formas vegetais ou animais ou aquáticas, assim por diante, ou formas assúricas. Então, por isso que Krishna está falando para Uddhava aqui. Sim. Ele que estabeleceu o Srila Bhaktisiddhanta para afastar toda especulação de Apasampradayas que dominavam o Gaudiya Vaishnavismo com o Harinama e Diksha. Bhaktinoda não dava Diksha, mas seu filho, logo após o Guru Parampara, instituiu tudo isso. Inconcebível o movimento das Manjaris e suas intenções espirituais no Guru Parampara de Mahaprabhu. Muito bom. Então, se não surgir o quê? Oi? Se não surgir um desapego com os frutos, literalmente foi. Se não surgir um sentimento de desapego deste mundo do karma e de seus frutos concomitantes, que culmina, esse mundo do karma e de seus frutos concomitantes, culmina, ou seja, o ápice de você trabalhar no mundo material é você conquistar a felicidade dos planetas celestiais. Então, mas se você não se desapegar dessa situação, ou em outras palavras, enquanto você não desenvolver fé em ouvir e cantar as narrações dos passatempos de Krishna, então enquanto essa fé não despertar no seu coração, você vai precisar sim
observar todas as regras, todos os regulamentos, todas as normas relativas à prática de karma, né? Então aí você deverá praticar punya karma, né? Ser uma pessoa generosa, bondosa, porque fazendo isso você está se purificando, lentamente se purificando, né? E assim, se você pratica punya karma, você é muito mais tendente a servir um sadhu do que se você pratica papa karma. Olha o que Jagai e Madai fizeram. Eles jogaram um pedaço de um vaso de barro, né? De um pote de barro na testa de Nityananda Prabhu, né? E aí o que Nityananda Prabhu falou para Haridas Thakur? Ele falou assim: não, a gente não deve evitar esses dois criminosos, porque Mahaprabhu ele aparece para dar misericórdia imotivada e indiscriminadamente. Então, se ele está aparecendo, se ele tem essa promessa, nós devemos provar que a promessa dele é verdadeira, né? Aí Gurudeva continua explicando: enquanto alguém for indiferente ao ouvir as narrações a respeito de Shri Krishna, se alguém que seja indiferente ao ouvir Krishna Katha, Hari Katha, abandonar seu Swadharma antes de surgir para ele um gosto por ouvir, ele vai cair numa condição degradada, né? A gente vê muito isso, né? Falgo Vairagya, ou Markatya Vairagya, né? A pessoa influenciada pelo meio devocional, vamos dizer assim. Ela está vendo, externamente ela está vendo que o devoto usa tilak, usa dote, mantra japa. Então essa pessoa que ainda tem indiferença em relação a Harikatha, ela vai imitar aquele modelo, mas logo em seguida ela vai cair numa condição degradada e muitas vezes ela pode trazer vergonha à missão Gaudiya Vaishnava, porque ela vai sair por aí vestida de dote, usando shika, mas ela vai estar cometendo atividades pecaminosas em nome da consciência de Krishna. Muito feio, mas acontece, né? Então aqui o Gurudeva está falando: semelhante pessoa se rende a Bhagavan porque teme os resultados de seu karma bom e de seu karma ruim, não porque tenha prema pelo Senhor. Srimad Mahaprabhu, deste modo, rotula como externo essa coisa de abandonar o Varnashram. Como Gurudeva no livro Como Viver em Sociedade e Crescer Espiritualmente, ele fala assim que para 99,9% dos seus seguidores, eles devem seguir Daiva Varnashram, porque eles não são Paramahamsa. Aí um discípulo questiona: mas se Mahaprabhu está dizendo que é externo, que é apenas um patamar que se estabelece, né? O que é isso de seguir que o senhor está falando? Ele fala assim: se você não chegou nem ao patamar, como é que você quer alcançar a prema? Se você nem chegou a Manusha Dharma, você não consegue nem praticar os deveres de um ser humano, você é um bichinho, como se fosse um bichinho, passa uma menina na sua frente e você fica que nem um cachorrinho, né? Então primeiro você tem que, como o Sripad Brahmaraj fala tanto, né? Primeiro se torne um ser humano perfeito. O ser humano perfeito é um Varnashram Dharmi, um seguidor do Varnashram. E depois entenda que o objetivo do Varnashram, o objetivo de oferecer os frutos do trabalho, o objetivo de tudo é satisfazer Krishna, em última análise. E também, Gurudeva continua explicando que Krishna, ele diz com bastante clareza, também no Srimad Bhagavatam: Yadrichaya makatado jata shadas tuyo pumam nanir vino nati sakto bhakti yoga syasiddha. Em virtude do mérito espiritual conquistado em nascimentos anteriores, aqueles que nem têm repulsa pela matéria, nem estão por demais apegados à mesma, né? Não demonstram repulsa, cuspir na matéria, e também não demonstram apego excessivo
abraçar a matéria como se a matéria fosse a perfeição da vida. Então eles têm mérito espiritual por conta dos nascimentos anteriores. Eles nem têm repulsa, nem têm apego em excesso, e nos quais, e nessas pessoas, já despertou a fé em relação a ouvir conversas sobre os meus passatempos. Esses são qualificados, são competentes para adotar Bhakti. Bhakti Devi, a eles, lhes confere a perfeição. Então são versos muito importantes da Uddhava Gita. Devemos abrir um 8º dia da semana para nos dedicarmos a estudar Uddhava Gita. Temos aqui a belíssima edição Uddhava Gita. Temos o apoio aqui de Gaura Krishna. Uddhava Gita, muito lindo. Você não conhece Uddhava Gita, né, Prabhuji? Se você tem o 11º canto, lá tem a Uddhava Gita. Aí você não tem Uddhava Gita com comentário de Srila Bhaktivinoda Prabhupada. O verso, sim. Yadrichaya matkata do jata shadas tuya puman na nirvino nati sakto bhakti yoga sya siddhida. Então a própria Bhakti Devi, siddhida, ela dá siddhi para aquele que, tendo acumulado sukriti, méritos espirituais em vidas anteriores, que não é nem muito repulsivo à matéria, nem muito apegado à matéria, e em quem a fé nas conversas sobre meus passatempos já tenha despertado, ele é competente para adotar Bhakti, porque Bhakti Devi lhe confere a perfeição. E como é que Bhakti Devi confere a perfeição a essa alma afortunada? Se ela é independente? A gente acabou de ler Bhaktya Samjataya Bhaktya. Como é isso? Que Bhakti Devi vai conferir a perfeição? Mas ela é independente até da sua prática. Não é você praticando Bhakti que ela vai se manifestar para você. Como é que ela vai lhe conferir essa perfeição? Pelo Shuddha Bhakta. Shuddha Bhakta Charanareno Anukul. Shuddha Bhakta Charanareno Bhajanayanu. Que você adorar a poeira dos pés de lótus de um Vaishnava puro, isso é favorável a seu bhajan. Como é que é a segunda linha? Shuddha Bhakta Charanareno Bhajanayanu Kula Bhakta Seva, né? Charana Siddhu Prema Lati Karamula. Que o seva aos bhaktas, aos devotos puros, é a raiz de Bhakti. Né? Como é que é? Premalati Karamula é a raiz da trepadeira de Bhakti. Porque só do coração. Isso. O Bhakta, ele insere, ele deposita suavemente Bhakti no coração do Bhakta, desse candidato, e o coração desse candidato, ele está firmado, ele está sustentado por Sandhini Shakti, que é regido por Baladeva Prabhu. Né? Então ali ele estabelece o campo perfeito, o Mandir, o Hridaya Mandir. E aí quando ele estabelece o Hridaya Mandir, então Krishna se encontra com Srimati Radhika. Samvit Shakti e Hladini Shakti se encontram, e isso tudo acontece porque sai do coração puro de um Shuddha Bhakta
que tem misericórdia dessa alma que ele vê que agora está madura. Sim, e o Vairagya e Jnana são consequências secundárias desse enlace transcendental. Então, o cumprimento de Swadharma é cunhado de externo, porque seguindo Varnashram Dharma, o que vai acontecer? Se você segue perfeitamente Varnashram Dharma, o que vai acontecer? Você estará agindo segundo sua natureza material. Se você estiver no modo da ignorância, você vai ser um Shudra. Se você estiver no modo da ignorância com paixão, você vai ser um Vaishya. Se você estiver no modo da paixão com um pouquinho de bondade, você vai ser um Kshatriya. Se você estiver no modo da bondade, você vai ser um Brahmana. Vai ser apenas a sua condição mundana, né? Srila Rupa Goswami diz no Bhakti Rasamrita Sindhu: os compartimentos são, na verdade, são os níveis de compreensão, né? Tem o geral, depois tem o secreto, o mais secreto. São 5, né? Primeiro o genérico, como o verso que Krishna diz para Arjuna que ele deve comer moderadamente e dormir moderadamente. Isso é uma instrução para uma pessoa que tem os sentidos ainda muito pouco sutilizados, né? Ela nem sabe que ter uma vida moderada, equilibrada, é favorável para ela avançar espiritualmente. Então ela precisa ouvir isso de Krishna, né? Então primeiro são instruções para o povo em geral, para a galera, né? Depois vem, eu sinceramente não me lembro, Gurya e Guryatama, mas aí está faltando um, que são 5, né? Mas enfim, um deles, você não se lembra um deles, né? Você falou Guryam, Guryatar e Guryatama. E tem um genérico e tem um intermediário aí que... Mas enfim, são os níveis de compreensão. E esses níveis de compreensão, eles estão atrelados ao quê? Yeyata mam prapadante tanto tataiva bhajam yaham. Não é isso? Assim, esse verso? Que Krishna está dizendo para Arjuna que segundo a intensidade da rendição do Bhakta, ele vai se manifestar correspondentemente. Então isso também nos leva ao fato de que Krishna se manifesta, ele é um só, mas ele se manifesta de inúmeras maneiras para satisfazer inúmeros Bhaktas. Kama Mishra Bhaktas, Jnana Mishra Bhaktas, Sakama Bhaktas, né? Jnani Bhaktas, Shuddha Bhaktas, Prema Bhaktas, Prema Para Bhaktas, Prematura Bhaktas, né? Então assim, tudo está atrelado. Aí Gurudeva agora está citando Rupa Goswami no seu Bhakti Rasamrita Sindhu: Shastrata Shruyate Bhakto Nrimatra Syadhikarita. Olha só que forte esse verso. É a primeira onda, né, que o Bhakti Rasamrita Sindhu se subdivide nas ondas desse oceano de néctar. O Sindhu, né, a onda do leste, a onda do oeste, a onda do norte e a onda do sul, né? Então na primeira onda, né, que eu não me lembro se é do leste, Rupa Goswami diz: Shastrata Shruyate Bhakto Nrimatra Syadhikarita. É o direito de nascimento, quer dizer, um direito implícito, né, de toda pessoa aceitar o serviço devocional. Isso fica provado em muitas escrituras, né? Então assim, como também no Shri Brihad Bhagavatamrita, fica bem claro, segundo falam os Bhakti Shastras, que na verdade se você estuda qualquer texto sagrado,
você vai perceber que em algum momento aquele que manifestou esse texto sagrado, né, dependendo do propósito para esse texto sagrado, Vedas, Puranas, Upanishads, se for Tamasika Veda, se for Rajasika Veda, se for Sattvika Veda, né, dependendo do propósito, em algum momento ele vai, mesmo que só indiretamente, indicar a supremacia de Bhakti. Mesmo a pessoa que não segue o Varnashram tem a qualificação para adorar Vishnu. A citação parcial deste verso, porque Gurudeva não citou o verso inteiro, é uma afirmação inequívoca quanto a isto. Então ele só citou um pedaço, um fragmento do verso, mas só esse fragmento já é suficiente para demonstrar categoricamente que Bhakti é a mola propulsora da vida, né? Como também se explica que sem você ter boa vontade, sem você fazer as coisas com carinho, você nunca vai lograr nenhum êxito na vida, né? Truculência, né? Raiva, os inimigos, né? Os nossos 6 inimigos, nada disso vai alavancar o nosso processo de desenvolvimento, mesmo que seja só desenvolvimento como ser humano, né? Que falar de desenvolvimento espiritual. Então, por isso que Shastra diz que em todas essas atividades que alguém possa realizar, uma pitada de Bhakti tem que estar ali para que se alcance a meta daquele processo. Você está praticando Karma Kanda, você canta Hare Krishna e aí você consegue, né? Se você não faz, pelo menos não pratica uma pitada de Bhakti, então você não consegue continuar com as celestiais. Se você não aplica uma pitada de Bhakti, você não consegue atingir o que na verdade nunca se vai atingir, que é o Brahman pessoal, né? Se você faz Karma Mishra Bhakti, você está fazendo Bhakti. Se você faz Jnana Mishra Bhakti, você está fazendo Bhakti, né? Então, de uma forma ou de outra, Bhakti é a presença suprema na existência da Diva. Sim, todos podem, é o que você está falando, certo? O patamar, o nível de Bhakti, ele está muito além da liberação, né? Por isso que nós temos esse livro. E agora vai sair muito além do Nirvana, que vai se debruçar sobre a filosofia Mayavada e a filosofia budista e as similaridades, né? As semelhanças entre ambas as filosofias, mas que também vai estar demonstrando claramente a supremacia de Bhakti. Porque Bhakti, por que Bhakti é a suprema? Porque Bhakti é o processo que não tem nenhuma ligação com a matéria. É simples assim. Entende isso? Bhakti não tem ligação com a matéria. Então, quando o Babaji, no 6º capítulo do Javadharma, como está mencionando, não sei se é nesse capítulo que ele fala assim, que os Vaishnavas são muito liberais. Nesse capítulo ele tem essa afirmação muito bonita, né? Que os Vaishnavas são muito liberais. Por que os Vaishnavas são muito liberais, afinal? Porque um Vaishnava puro, ele não olha para mim. Quando ele olha para mim, ele não me diz: você é carioca, você tem 5 filhos, você se casou, você é divorciada, você trabalhou como professor, né? Um Shuddha Vaishnava nunca vai olhar para mim e vai rastrear o meu currículo mundano, né? Ele, com toda paciência, com toda misericórdia, ele vai explicar para mim:
olha, você nasceu no rio, mas você não tem nada a ver com o rio. Porque o que tem a ver com o rio é só o seu corpo, seu pai, sua mãe, todos esses sentimentos que você tem por eles, tudo isso está no nível mundano, deste mundo. Mas você pertence ao outro mundo. Né? Depois que Krishna fala para Arjuna, ele especifica os 8 elementos mundanos. Ele também especifica, nesse verso, muito importante, que a mente é apenas um elemento mundano, que ela forma o antepenúltimo cinturão que envolve todo o universo, e que quando a diva alcança a perfeição, ela vai atravessar essas camadas que envolvem o universo, sendo que o antepenúltimo cinturão ou camada que envolve todo o universo é um dos cinturões mais amplos, muito mais amplo que os 5 elementos grosseiros. Né? Então essa mente que nos leva para lá e para cá, Sankalpa Vikalpa, ela é uma coisa, não é nem uma pessoa. Mas quando a diva ela fica condicionada por arranjo de Maya, pelo desejo dela e pelas providências tomadas por Maya, ela transfere o seu sentido de personalidade, de individualidade, à mente, à inteligência e ao ego. Então é uma coisa completamente doida. Não tem nada a ver com o Bhakti. Né? Então, assim, por isso que os Shastras dizem, os sadhus dizem sempre, o Gurudeva está sempre falando para a gente, que você tem que injetar na sua mente esses conceitos. Quais são os conceitos? Shastra Gyana. Né? Shastra Gyana Tattva. Os conceitos relacionados ao conhecimento que está contido no Shastra, que é o conhecimento que o próprio Krishna transmite para os seus grandes bhaktas. Né? Então você tem que injetar o tempo todo, quanto mais melhor. Você tem que injetar esse conhecimento, repetir, injetar, porque vai chegar um momento que você já não vai estar pensando, eu sou carioca, eu sou casado, não, sou solteiro. Né? Agora eu mudei de identidade, agora eu sou divorciado. Tenho a identidade de um divorciado. Isso é completamente ligado, é 200% ligado apenas à nossa forma física. Né? Mas quando você começa a falar de Atma Gyana, que é a primeira coisa que Krishna fala para Arjuna, primeiro você tem que se situar em Atma Gyana. E quando você se situa em Atma Gyana, você tem que praticar Atma Nivedana. Você tem que encontrar um mestre espiritual perfeito e se submeter a ele. E se submeter ao mestre espiritual, o que significa? Você colocar aos pés dele os elementos materiais dos quais o seu corpo mundano é constituído. Não você. Você não tem nada a ver com isso. Você coloca aos pés do seu Gurudeva, como tem aquela história que Shripad Brahmaraj conta, que o determinado cidadão quer ser iniciado. Aí ele pergunta, e ele é uma pessoa muito rica, e ele pergunta para o seu futuro guru o que ele deve oferecer a ele, trazer para ele. Aí o guru fala, você deve trazer para mim o que você tem de pior. Você deve oferecer a mim o que você tem de pior. E é o que está acontecendo. A princípio o discípulo está oferecendo a sua mente suja, o seu intelecto desviado, o seu falso ego. Não tem nem adjetivo para desqualificar o falso ego. Né? É isso que ele está oferecendo aos pés de lótus de Gurudeva. Né? E Gurudeva, muito misericordiosamente, aceita, e como naquela história, né, que o Brahmachari ia pregar e a velhinha, está numa harmonia, jogou um trapo sujo. Então o mestre espiritual ele tem essa atitude, ele pega o trapo sujo da nossa existência mundana, milhões e milhões de vidas, ele vai e lava uma e outra vez, fica lavando, e depois ele pega um pedacinho e faz uma mechinha e oferece aos pés de lótus de Radha Krishna. Então isso é por isso que Bhakti, né, Krishna em cada capítulo da Gita ele termina falando da supremacia de Bhakti.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Rupanuga Guru Bhagi Ki Jai, Antikalpa Tarubhasya, Kripasindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha, Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.